No coração de Lisboa, sob o sol impiedoso de um verão que queimava as pedras das calçadas, Ana apertou os olhos contra o brilho refletido no rio Tejo. Seu coração batia descompassado, como se soubesse o que viria a seguir. Sem pensar duas vezes, ela se inclinou e beijou Maria, sua melhor amiga desde a universidade, ali mesmo na Praça do Comércio, onde turistas e locais passavam indiferentes. Mas aquele beijo, carregado de anos de desejo reprimido, não foi apenas um impulso. Ele abriu as portas para um caos que destruiria famílias, amizades e a própria essência de quem elas eram. Ana recuou, os lábios ainda formigando, e viu o choque nos olhos verdes de Maria. "O que foi isso?", murmurou Maria, sua voz tremendo entre o medo e a excitação. Ana, com 28 anos, advogada bem-sucedida em um escritório no Chiado, sempre fora a imagem da perfeição, noiva de Pedro, um homem respeitável de uma família tradicional, com planos de casamento marcados para o outono. Mas ali, naquele momento, tudo desmoronou. Maria, 25 anos, artista freelance que pintava murais pelas ruas da Alfama, sempre fora mais livre, mas nunca imaginara que o afeto platónico por Ana pudesse se transformar em algo tão real e perigoso. As duas se afastaram rapidamente quando um grupo de amigos se aproximou, rindo alto de uma piada qualquer. Ana sentiu o pânico subir pela garganta. "Não podemos falar disso agora", sussurrou ela, ajustando o vestido floral que usava para o almoço casual. Maria assentiu, mas seus olhos diziam o contrário. Havia uma faísca ali, uma promessa de que nada seria como antes. Naquela noite, Ana voltou para casa, o apartamento moderno que dividia com Pedro no bairro Alto. Ele esperava com um jantar pronto, vinho tinto de dor na mesa. "Como foi o dia com Maria?", perguntou ele, beijando sua bochecha. Ana forçou um sorriso, mas por dentro, uma guerra se iniciava. Como explicar que o beijo não era um erro, mas a revelação de uma verdade que ela enterrara por anos? Os dias seguintes foram um turbilhão de negação. Ana evitava Maria, ignorando mensagens e chamadas. No trabalho, focava em casos de direito familiar, ironicamente defendendo casais em divórcios conturbados. "Você parece distraída", comentou sua chefe, uma mulher dura de 50 anos chamada Sofia. Ana balançou a cabeça, mergulhando nos papéis. Mas à noite, sozinha no banheiro enquanto Pedro dormia, ela se olhava no espelho e questionava tudo. Sua família, católica devota de uma vila no Alentejo, sempre esperara que ela seguisse o caminho tradicional: casamento, filhos, estabilidade. Admitir que amava uma mulher? Isso seria o fim. Maria, por outro lado, não conseguia parar de pensar no beijo. Em seu ateliê improvisado em uma casa velha de moraria, ela pintava furiosamente, traços vermelhos e pretos representando conflito interno. Porque agora, pensou ela, lembrando das noites em que Ana confidenciava sobre pressões familiares. Maria crescera em uma família mais liberal, com pais divorciados que a encorajavam a ser autêntica. Mas mesmo assim, a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em círculos sociais fechados. Ela decidiu confrontar Ana. Uma semana depois, Maria apareceu no escritório de Ana durante o almoço. "Precisamos falar", disse ela, os cabelos curtos pichibagunçados pelo vento. Ana, relutante, concordou em um café próximo. Sentadas em uma mesa ao ar livre, com o castelo de São Jorge ao fundo, Maria foi direta: "Aquele beijo mudou tudo para mim. Eu te amo, Ana. Sempre amei." Ana sentiu o mundo girar. "Eu também", admitiu ela, voz baixa. "Mas Pedro. Minha família. Isso vai nos destruir." Maria pegou sua mão por baixo da mesa. "Então vamos lutar juntas." Mas Ana sabia que não era tão simples. Naquela tarde, Ana cancelou uma reunião para refletir. Caminhando pelas ruas íngremes de Lisboa, ela lembrou da infância, missas dominicais, avós rezando o terço, tios comentando sobre aqueles pecados modernos. Seu noivado com Pedro fora arranjado quase por conveniência social.
Ele era bom, mas o amor? Era morno, confortável. Com Maria era fogo, risco. Ao voltar para casa, Pedro notou sua ausência. Onde você esteve? Perguntou, desconfiado. Ana mentiu, dizendo que era trabalho. Mas a semente da dúvida foi plantada. Dias viraram semanas e o relacionamento secreto começou. Encontros furtivos em parques, beijos roubados em becos. Ana se sentia viva, mas culpada. Maria pressionava por mais, conte para ele. Seja honesta. Ana hesitava, temendo o julgamento. Uma noite, durante um jantar familiar, sua mãe, Dona Isabel, comentou sobre uma vizinha que virou lésbica e perdeu tudo. Ana engoliu em seco, o estômago revirando. Deus não aprova isso, acrescentou o pai. Aquilo a abalou. Então veio o primeiro confronto. Pedro encontrou uma mensagem no celular de Ana, saudades do seu beijo. M? Ele a questionou furioso. Quem é M? Ana, em pânico, inventou uma desculpa sobre um cliente. Mas Pedro não acreditou. Ele começou a vigiá-la, contratando um amigo para segui-la. Ana sentiu a rede se fechando. Maria, sentindo a tensão, sugeriu fugirem para o porto, começar novo. Não posso abandonar tudo, rebateu Ana. O conflito interno a consumia, lealdade à família versus amor verdadeiro. Ana tomou uma decisão impulsiva, marcou um encontro com Maria em um hotel discreto, pronta para romper barreiras. Mas ao chegar, viu Pedro esperando do lado de fora. O coração parou. Como ele soubera? Pedro confrontou Ana na porta do hotel, os olhos cheios de raiva e dor. Eu sei de tudo, disse ele, voz rouca. Ana congelou, Maria ainda dentro do quarto, alheia ao drama. Aquela noite, que deveria ser de paixão, virou um pesadelo de acusações. Pedro arrastou Ana para o carro, ignorando seus protestos. Vamos para casa. Agora. Maria, vendo pela janela, sentiu o mundo desabar. Ela ligou para Ana repetidamente, mas sem resposta. Em casa, Pedro explodiu. Como você pôde? Com uma mulher? Isso é nojento. Ana, lágrimas nos olhos, tentou explicar. Eu não escolhi isso. Eu te amo como amigo, mas com Maria é diferente. Pedro riu amargamente. Sua família vai adorar saber. Seu pai, o devoto católico, vai te deserdar. Ana implorou por discrição, mas Pedro, ferido, jurou vingança. Você me humilhou. Agora é a minha vez. Naquela noite, Ana não dormiu, atormentada pela escolha, continuar mentindo ou enfrentar a verdade? No dia seguinte, Maria procurou Ana no trabalho. O que aconteceu? Perguntou, ansiosa. Ana, exausta, contou tudo. Ele sabe. Vai contar para todos. Maria abraçou. Então vamos juntas. Eu te apoio. Mas Ana hesitava, pensando nos pais idosos, na irmã casada com filhos. Eles me criaram para ser perfeita. Isso os mataria. Maria, frustrada, rebateu. E você? Vai se matar negando quem é? O argumento as dividiu. Pedro, enquanto isso, agia. Ligou para Dona Isabel, a mãe de Ana. Preciso falar sobre sua filha. No jantar familiar no Alentejo, Pedro apareceu inesperado. Sentados à mesa com pratos de cozida à portuguesa, ele anunciou: Ana está me traindo. Com Maria. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Isabel chorou, o pai, Senhor Manuel, bateu na mesa. Isso é pecado. Como ousam? Ana, presente, negou no início, mas sob pressão, confessou. Eu a amo. O pai expulsou da casa.
Não volte até se endireitar. Ana voltou a Lisboa destruída. Maria a consolou em seu ateliê. Vamos morar juntas, sugeriu Maria. Ana concordou, mas o peso da rejeição familiar a consumia. No trabalho, boatos se espalharam. Colegas cochichavam a advogada lésbica. Sofia, a chefe, a chamou para uma conversa. Isso afeta sua imagem. Pense nos clientes conservadores. Ana defendeu-se, minha vida pessoal não interfere. Mas perdeu um caso importante, distraída pelo stress. Maria enfrentava seus próprios demónios. Seus pais, mais abertos, a apoiaram, mas amigos em comum com Ana julgaram. Uma amiga, Rita, disse: você destruiu o noivado dela. Egoísta. Maria questionou se valia a pena. Uma noite, bêbada em um bar no cais do Sodré, ela flertou com outra mulher, traindo Ana emocionalmente. No dia seguinte, arrependida, confessou. Ana, furiosa, gritou: como pôde? Depois de tudo? Maria chorou: estou assustada. Isso é novo para mim também. A reconciliação veio, mas frágil. Elas decidiram viajar para o Algarve, fugir da pressão. Na praia de Albufeira, sob o sol dourado, conversaram sobre o futuro. Quero casar com você, disse Maria. Ana sorriu, mas duvidava. E se eu não aguentar? De volta, o pai de Ana ligou, doente no hospital. Venha sozinha, disse a mãe. Ana foi, deixando Maria. No hospital, Sr. Manuel, fraco, disse: renuncie a isso e volte para casa. Ana, dividida, prometeu pensar. Pedro, não satisfeito, espalhou rumores online. Posts anónimos em fóruns locais acusavam Ana de imoralidade. Ela perdeu clientes. Maria, defendendo-a, brigou com Pedro em um café. Deixa-a em paz. Ele riu, ela escolheu você. Agora aguente. A tensão escalou. Ana, pressionada, considerou voltar para Pedro por segurança. Talvez seja mais fácil, pensou ela. Mas o amor por Maria impedia. Uma traição maior veio de Rita, a amiga em comum. Ela contou à imprensa local sobre o escândalo lésbico em um escritório de advocacia. Jornais sensacionalistas publicaram: advogada abandona noivo por amante mulher. Ana foi demitida. Imagem danificada, disse Sofia. Desempregada, Ana culpou Maria. Tudo por sua causa. Maria rebateu: não por nossa causa. Gut. Mas Ana, quebrada, fugiu para uma pousada no Minho, sozinha. Maria recebeu uma ligação anônima: Ana está em perigo. Correndo para o norte, ela temia o pior. Maria dirigiu a noite toda até o Minho, o coração apertado. Chegando à pousada em Guimarães, encontrou Ana em um quarto simples, olhos inchados de choro. Por que fugiu? Perguntou Maria, abraçando-a. Ana soluçou: não aguento mais. A sociedade, a família. Tudo contra nós. Maria, determinada, disse: então vamos mudar isso. Juntas? Mas Ana duvidava, o conflito interno a dilacerando entre o amor e o dever. De volta a Lisboa, as coisas pioraram. O pai de Ana melhorou, mas recusava vê-la. Dona Isabel ligou: volte para Pedro. Ele perdoa. Ana recusou, mas a oferta tentava. E se eu fingir? Pensou ela. Maria notou a distância. Você está se afastando, acusou. Ana negou, mas internamente planejava uma reunião com Pedro. No encontro secreto em um restaurante no Rossio, Pedro implorou: volte. Esqueça isso. Ana hesitou, beijando por impulso. Traição consumada. Maria descobriu por uma mensagem.
Confrontando Ana, gritou: Você o beijou? Depois de tudo? Ana chorou: Foi um erro. Estou confusa. Maria, ferida, saiu correndo. Sozinha, Ana refletiu sobre as escolhas: segurança com Pedro ou risco com Maria? A sociedade portuguesa, com casamentos gays legais desde 2010, ainda julgava em silêncio. Amigos a abandonaram, família a isolou. Maria, devastada, voltou ao ateliê e destruiu pinturas. Por que lutei tanto? Questionou. Uma exposição de arte se aproximava, mas ela cancelou, deprimida. Rita, a traidora, apareceu fingindo apoio. Ana não vale isso. Maria, suspeitando, interrogou: Você espalhou os rumores? Rita negou, mas Maria descobriu provas em e-mails. Sua invejosa acusou Maria, rompendo a amizade. A traição de Rita veio de ciúmes, ela amara a Ana secretamente. Ana, arrependida, procurou Maria. Perdoe-me. Escolho você. Maria, cautelosa, aceitou, mas impôs condições. Conte tudo à família. Sem mentiras. Ana concordou. Elas marcaram uma reunião no Alentejo. No jantar tenso, Ana anunciou: Amo Maria. Vamos nos casar. O pai explodiu: Nunca. Você é uma vergonha. Dona Isabel chorou, mas defendeu: Deixa-a ser feliz. Divisão familiar. O pai saiu, a mãe ficou. De volta, Ana enfrentou o desemprego. Procurou novo trabalho, mas portas se fechavam. Sua reputação, diziam. Maria vendeu pinturas para sustentar. Vamos superar, disse ela. Mas uma notícia chocou: Pedro se casou com Rita. Traidores, murmurou Ana. A vingança veio quando Ana processou Rita por difamação, usando habilidades jurídicas. O caso ganhou mídia, luta por direitos LGBT em Portugal. Apoio surgiu de ativistas. Uma marcha em Lisboa as uniu a outras. Somos normais, gritou Maria. Ana, empoderada, falou publicamente. Mas o pai ligou: Vi na TV. Estou envergonhado. Ana rebateu: Então mude. Ele desligou. Internamente, Ana questionava: Vale o preço? Maria, vendo dúvida, pressionou: Decida de vez. Uma crise veio quando Maria recebeu oferta de trabalho em Berlim. Vá sozinha? Perguntou Ana. Maria, se você não se comprometer, sim. Ana, temendo perda, propôs casamento. Mas no cartório, hesitou. E se for errado? Maria chorou: Então adeus. Ana assinou, mas o medo persistia. O casamento secreto foi simples, em Sintra, com amigos liberais. Felicidade momentânea. Mas o pai soube e sofreu um infarto. No hospital, ele murmurou: Por sua causa. Ana, culpada, questionou tudo. Maria consolou: Não é culpa nossa. Mas o dano estava feito. Uma carta anônima chegou: Sua felicidade é uma ilusão. Prepare-se. A carta anônima abalou a Ana e Maria. Quem mandou? Perguntou Maria, tremendo. Ana suspeitava de Pedro ou Rita. Elas contrataram um detetive particular, mas nada. A tensão cresceu, com chamadas mudas à noite. Alguém nos odeia, disse Ana. Maria, forte, rebateu: Não vamos nos intimidar. Mas o medo infiltrou o relacionamento. O pai de Ana se recuperou, mas cortou contato. Dona Isabel visitou secretamente. Ele ama você, mas não aceita. Ana chorou. Por quê? A mãe, tradição. Medo do que dirão.
Aquil destacou o conflito social Portugal moderno versus raízes conservadoras. Ana decidiu escrever uma carta ao pai, explicando seu amor. É puro, pai. Como o seu por mãe. Sem resposta. No trabalho, Maria brilhou na exposição adiada. Críticos elogiaram pinturas inspiradas no romance. Arte que era revolucionária, disseram. Ana, orgulhosa, mas desempregada, sentiu inveja. Estou parada, confessou. Maria, monte seu escritório. Defenda LGBT. Ana hesitou, mas abriu um pequeno escritório no Príncipe Real, focando em direitos civis. Clientes vieram, casais gays discriminados. Sucesso gradual. Mas a traição voltou. Rita, casada com Pedro, processou Ana por assédio. Falso, mas com testemunhas compradas. No tribunal, Ana defendeu-se. Isso é vingança. Juiz, progressista, absolveu. Mas o stress cobrou. Ana teve um colapso, hospitalizada por ansiedade. Maria ficou ao lado, somos mais fortes. Saída do hospital, Ana jurou, nunca mais duvidar. Uma reviravolta, o pai de Ana apareceu no escritório. Li sua carta, disse, voz trêmula. Não entendo, mas não quero te perder. Reconciliação parcial. Ele conheceu Maria, se ela te faz feliz. Não aprovação total, mas um passo. Dona Isabel sorriu. Família dividida, mas curando. Maria, porém, guardava segredo. O flerte no bar virara fé breve. Arrependida, confessou, foi antes do casamento. Verdade? Ana, chocada, gritou, traição. Maria estava perdida. Brigas intensas. Ana considerou divórcio. Como confiar? Maria implorou, aprendi. Escolhe você. A sociedade testou mais. Um artigo crítico em jornal conservador, casamentos gays destroem famílias. Ana rebateu em entrevista, amor não destrói, preconceito sim. Apoio online cresceu, mas haters atacaram. Pedras na janela do apartamento. Polícia investigou, mas sem pistas. Vamos mudar de cidade, sugeriu Maria. Ana, não. Ficamos e lutamos. O clímax veio em uma festa familiar. O pai convidou para aniversário. Ana e Maria foram. Tios murmuravam, mas o pai defendeu, minha filha e sua esposa. Primeira aceitação pública. Mas Pedro apareceu, bêbado, você roubou minha vida. Brigou com Maria. Ana interveio, socando o caos. Polícia chamada. Pedro preso por agressão. Após, Ana e Maria refletiram na varanda, vendo o Tejo. Pagamos caro, disse Ana. Maria, mas ganhamos liberdade. O amor fortalecido, mas cicatrizes profundas. Uma notícia chocou, Rita grávida de Pedro, mas confessando que o bebê era de outro. Vingança desmoronando. Com a notícia da gravidez de Rita, Pedro desabou. Ligou para Ana, ela me traiu. Agora entendo sua dor. Ana, compassiva, mas firme, cada um paga seu preço. Rita, exposta, perdeu amigos. A traição circular fechou, todos feridos por escolhas egoístas. Ana e Maria, vendo isso, reforçaram o laço. Não seremos como eles, jurou Maria. A vida estabilizou. Ana prosperou no escritório, defendendo casos de discriminação. Uma professora demitida por ser lésbica. Vitória no tribunal, manchetes positivas. Heroína LGBT, chamaram. Maria expôs internacionalmente, pinturas vendidas para galerias em Madrid.
Sucesso, mas o custo, saúde mental frágil. Terapia ajudou, falando de traumas. A família de Ana curou devagar. O pai visitava, conversas profundas sobre fé e amor. Deus ama todos, concluiu ele, evoluindo. Dona Isabel cozinhava para as duas. Irmã de Ana, inicialmente distante, trouxe sobrinhos, tias maravilhosas. Aceitação gradual, mas sociedade ainda julgava. Em eventos, olhares tortos. Ignorem, dizia Maria. Uma decisão controversa, adotar uma criança. Estamos prontas? Perguntou Ana. Maria, sim. Mostremos que famílias quer são válidas. Processo árduo, burocracia portuguesa testando. Entrevistas, avaliações. Críticos diziam crianças precisam de pai e mãe. Ana rebateu em debate TV, amor é o que importa. A adoção aprovada, uma menina de 5 anos, Sofia. Felicidade, mas desafios, explicar à criança, lidar com bullying na escola. Conflito final, Sofia questionou, por que 2 mães? Ana explicou, porque nos amamos. Mas uma avó na escola comentou, pecado. Sofia chorou. Ana confrontou a escola, exigindo respeito. Vitória, mas exaustão. Valeu, pensou Ana. Maria, sim. Estamos mudando o mundo. Anos passaram. Sofia cresceu forte, orgulhosa das mães. Ana e Maria, agora nos 40s, olhavam para trás. Beijo inicial, traições, perdas. Pagamos caro, mas ganhamos mais, disse Ana. Maria sorriu, verdade. Em uma noite chuvosa em Lisboa, sentadas no sofá, Ana perguntou, se pudéssemos voltar, mudaria algo? Maria, não. Você? Ana, talvez menos dor. Mas sabiam, sem dor, sem crescimento. A história delas inspirou outros. Livro escrito por Maria, best-seller. Filme baseado, debates nacionais sobre aceitação LGBT. Mas questões permaneciam, sociedade realmente mudou? E você, leitor, acha que o amor verdadeiro justifica destruir tradições familiares ou certas escolhas morais devem ser sacrificadas pelo bem maior?